8. Mas digo isso, quem pouco semeia, pouco também colherá. Quem semeia com generosidade, também colherá generosamente. Cada um contribua de acordo com o que decidiu no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, pois Deus ama a quem contribui com alegria. E Deus é poderoso para fazer toda graça transbordar em nós, a fim de que, tendo sempre o suficiente em tudo, transbordei em toda boa obra. Aleluia. O Senhor tem nos chamado para a gente semear, sem medo, sem pesar, não como se nós estivéssemos dando uma esmola para a casa do Senhor, mas Ele tem nos chamado. Cada um aqui, se a gente passar um microfone, não passou, vai ter um testemunho daquilo que Deus tem feito na nossa vida. E nós não podemos omitir isso, que principalmente quando nós damos na casa do Senhor com alegria, o Senhor vem e multiplica a nossa vida financeira, Ele vem e faz milagres. Nós dois somos uma prova disso. Se vocês um dia pararem para fazer a matemática do nosso estar aqui em Eleia, não bate nada. É a matemática da terra, mas a matemática dos céus não nos falta nada. Não nos falta nada. E o Senhor, Ele, nessa palavra, Ele fala também de você também doar o seu tempo, de você doar tudo aquilo que você tem. Oferta, o dízimo a gente sabe, o dízimo ele vai blindar a tua vida financeira. Então, se você não dizima, é porque você confia que tudo que você recebe não vem de Deus, vem da força do teu braço. Quando você dizima, você está devolvendo, você não está pagando nada para a igreja, porque aqui não é um comércio. Aqui é a casa do Senhor. Você está cumprindo a palavra dele. Você não está pagando dízimo, você está devolvendo aquilo que Ele te dá e Ele te deixa 90% para você administrar. Então, muitas coisas na nossa vida a gente pode mudar até de país, não adianta, não muda, porque nós quebramos os princípios da palavra do Senhor. E a oferta, ela vem para trazer prosperidade. Então, quando a gente oferta, a prosperidade ela começa a acontecer. Ela começa a multiplicar nas nossas vidas. Sempre o pastor Sérgio vem trazer a palavra da oferta e ele sempre dá um testemunho de algo que aconteceu. Mas porque sempre ele está ofertando mais assim. Então, quando a gente oferta, a gente aciona os céus. A gente não faz porque a gente está esperando algo em troca, um suborno com Deus, mas nós fazemos de coração. E aqui fala assim, né? Que aquele que semeia pouco, pouco também colherá. Quem semeia com generosidade também colherá generosamente. Então, se você planta pouco, pouco você vai colher. E nós não podemos reclamar. Só que a palavra ela tem que ser dita. E muitas coisas o Senhor tem pedido para a gente. A gente semeia pouco na oferta, no dízimo, na oração, na leitura da palavra, no jejum. Você vai receber pouco. Ah, pastor, mas por que eu não tenho dons assim, assado? Por que a minha vida continua assim? Porque você está semeando pouco. Você não está se dedicando. Qual que é o nível de vontade de você sair do ponto onde você está? É aí que determina o teu futuro. Quando a gente vai trabalhar fora, o que acontece? A gente tem que estar disposto a quê? A doar o nosso tempo, a ouvir coisas que a gente não quer, mas porque a gente vai ganhar, né? A gente pega e engole tudo, porque a gente vai ganhar. Só que no reino de Deus, como a gente não vê primeiro, para a gente crer, a gente crê para depois a gente ver. Nós não andamos pelo que vemos, mas por aquilo que cremos. No reino do Senhor, então a gente faz às vezes pouco caso. Não estou falando da nossa igreja, em nome de Jesus. Mas muitas vezes em algumas áreas da nossa vida a gente faz pouco caso. E o Senhor tem pedido, o Senhor tem clamado e
no teu coração, Ele sabe no meu coração. Mas entenda que nós podemos ser ótimos, perfeitos em dar boas desculpas. Mas a colheita vai dizer o que a gente tem. Então, quanto a fatos, não tem argumento. Não adianta. Quanto a fatos, não tem argumento. Mas, pastor, não me falta nada também. Mas você sabe lá no fundo quanto que você queria ser melhor, quanto que você queria ter algo melhor. Às vezes não é na vida financeira, pode ser na saúde, pode ser em algo familiar. Porque o dízimo e a oferta vem e blinda. O dízimo blinda todas as áreas da nossa vida. E a oferta vem sobejante, transbordando em todas as áreas da nossa vida, seja amorosa, familiar, na saúde, emocional, o Senhor vê. Então, que nós venhamos crer, para que nós venhamos ver os milagres mais sobrenaturais de nossas vidas, em nome de Jesus. Que seja um tempo que você venha refletir sobre o dízimo, sobre a oferta, mas também sobre aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração. Amém? Aquilo que Ele tem pedido há muito tempo. Amém? Em nome de Jesus, Senhor, eu oro agora pelos dizimistas, pelos ofertantes, Senhor. Deus, em nome de Jesus, dessa casa, aqueles que estão aqui, aqueles que não estão aqui, Senhor, também, Deus. Que o Senhor abençoe eles, destrave, Senhor, o destino, Deus, tudo que está travado, Senhor, na justiça. Deus, trabalhos que estão emperrados, Senhor. Em nome de Jesus, aqueles que estão devendo para eles, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha fazer milagres, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, nos milagres sobrenaturais. Que o Senhor venha transbordar os celeiros dos seus filhos. Que o Senhor venha tirar agora todo portador, migrador, destruidor, Deus, tudo aquilo que vem, Deus, para roubar aquilo que os teus filhos têm, Deus. Em nome de Jesus, Pai, brinda a vida financeira, emocional, a vida familiar, Deus, todas as áreas. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa os ofertantes, abre portas, faz caminhos, faz milagres acontecerem, Senhor. É isso que nós clamamos, batemos na porta, Senhor, e nós sabemos que a porta se abrirá. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós confiamos nesse Deus e sabemos que Ele é poderoso para poder fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou até imaginamos. E é por isso que nós estamos aqui numa quinta-feira, podíamos estar fazendo tantas outras coisas. Obrigado, pastor. Nós poderíamos estar fazendo tantas outras coisas, mas nós estamos aqui firmes e fortes, buscando a Deus, insistindo, persistindo, até que Ele faça aquilo que tem que fazer em nossas vidas. Amém? Nós acreditamos na promessa do Senhor. Nós acreditamos que Ele vai fazer algo extraordinário. E nós sabemos que esse é o tempo. E essa é a hora. O mundo está clamando, o mundo está falando. Esse é o tempo. Essa é a hora. Mas para que as coisas aconteçam, nós precisamos estar destravados. Porque se estiver travado, não vai. O motor de um carro, se estiver travado, vai? O motor de uma máquina de serra, se estiver travado, vai? Mas tem a serra, tem o motor, tem a eletricidade, ou tem o combustível, mas se estiver travado, não vai. Então muitas das vezes nós estamos tendo tudo, mas nós continuamos travados. Nós não podemos continuar travados. Por um bom tempo na minha vida eu estive travado em algumas questões e eu tinha tudo, mas tinha travas. Quando está travado o motor, não adianta, não vai nem para frente e nem para trás. Continua sempre a mesma coisa, mas não vai para frente e nem para trás. A mesmice está ali, todos os dias a mesma coisa. E eu creio que essas quintas-feiras estão sendo assim algo para destravar a vida daqueles que estão persistindo, porque realmente tem coisas que não são do dia para a noite, tem coisas que não acontecem do dia para a noite, tem coisas que a gente tem que persistir, insistir, ir, caminhar. E a salvação e o caminho para o reino de Deus, para o céu, simplesmente é uma caminhada, é um esforço.
Tem sol, tem chuva, tem tempestade, tem muitas coisas que vão acontecer ao longo da caminhada, mas nós não podemos parar. Ao longo desse tempo eu já vi muita gente no meio da chuva parada. Por quê? Porque não aguentava mais a caminhada e pegou chuva e aí falou: não dá. Eu já vi muita gente parada no meio da estrada porque estava muito sol e falou: não dá mais. Eu já vi tanta gente que parou, desistiu, não quis mais. Mas eu creio que nós estamos aqui e nós não vamos desistir. Eu creio que nós vamos persistir, insistir até alcançar a promessa que Deus tem para nós. Eu creio nisso. Hoje nós vamos estar mais uma vez falando sobre o errar o alvo, errando o alvo. Estou na série 3, errando o alvo. O que é errar o alvo, pastor? Pecado. Um pecado, errar o alvo. E tem várias maneiras de a gente errar o alvo, várias formas de a gente errar o alvo. A gente mirar naquilo que tem que fazer e acabar fazendo e acertando naquilo que não era para fazer. Acontece só comigo isso? Participe comigo, acontece só com o pastor, só mira numa coisa e quando vê, está fazendo outra, só eu que faço isso. Perde o foco, só eu que perco o foco. A questão é essa. Muitas vezes a gente acha que a gente tem foco na vida, mas às vezes a gente olha e fala: mas por que não está dando certo? Porque realmente você tem foco, mas não está na coisa certa. O problema não é o teu foco, o problema não é o teu esforço, o problema muitas vezes não é você, o problema é onde você está mirando. Mas muitas das vezes também o problema somos nós, porque nós não queremos mudar o foco. Você tem foco, você tem tudo para fazer, mas você não quer mudar o foco. Vamos começar em 1 João. Vamos lá, quem tiver com a Bíblia aí pode abrir, quem tiver tem o celular aí, ajuda eu aí. Vamos lá. Primeiro de João 1, 8 e 9. A Bíblia nos diz assim, 1 de João 1, 8 ao 9: se afirmarmos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. O grande X da questão é que muitas vezes nós não entendemos aonde nós estamos errando o alvo, o pecado. O pecado não é só a pornografia, a luxúria, a bebedice, a glutonaria, a mentira. Pecado também é você saber aquilo que você tem que fazer e você não faz. A Bíblia diz que você comete pecados, que você sabe bem que tem que fazer e não faz, você comete pecado. Então nós precisamos entender nesse tempo qual é a missão, qual é a missão da nossa vida, qual é a missão que eu tenho, o que eu estou fazendo na minha casa, o que eu estou fazendo no trabalho, o que eu estou fazendo na igreja, para que eu estou dentro da minha casa, para que eu estou naquele serviço, para que eu estou nessa igreja. Nós precisamos entender isso, nós precisamos entender qual é o contexto que nós estamos vivendo. O acusador sempre vai te colocar numa situação difícil. O acusador diz: sinta-se culpado e condenado por tudo o que o Altíssimo precisou fazer por você. Deliberadamente recusa-se a ouvi-lo, porque quanto mais você o escutar, mais ele fará.
O problema é que muitas vezes nós estamos mirando em algo errado, ou em alguma coisa que está errado, e ao mesmo tempo o acusador está aqui, ó. Ixi, por que não vai? Por que não dá certo? Por quê? Por quê? Porque você é o culpado. Por quê? Porque você não aceita o amor de Deus. Por quê? Porque você não está tomando posse do amor de Deus. E muitas das vezes a guerra fica interna dentro de você com você mesmo brigando. Por que não sai dessa situação? Por que eu não consigo prosperar? Por que eu não consigo levar meu ministério para frente? E ao mesmo tempo que a sua cabeça está um turbilhão, Satanás está se aproveitando para ele falar assim, ó, tá aí, ó, sinta-se culpado e condenado por tudo o que o Altíssimo precisou fazer por você. Tem muitos crentes que ficam com dozinha de Jesus. Oh meu Deus, que dozinha de Jesus. Mas Jesus quis fazer isso por você. Ele fez aquilo ali com amor, ele fez com alegria, ele fez com zelo, tirando, óbvio, o sofrimento dele. Mas o sofrimento não tira a alegria quando você faz por amor, sim ou não? Sim ou não? Eu trabalho e tenho que sustentar minha família. O trabalho é árduo, é pesado. Mas eu nem sinto peso quando eu chego em casa e vejo minha família com luz, com água, com internet, com comida na geladeira. Alguém se sente daí? Quando chega em casa está tudo ok? Você fica pesado? Sim ou não? Eu não fico pesado quando eu chego em casa, vejo todo mundo bonitinho, um assistindo, outro tomando banho. Eu falo, nossa, a energia indo embora, oh, aleluia, glória a Deus. Mas assim, mas o trabalho árduo que foi, não é pesado. Para Jesus é a mesma coisa, acontece a mesma coisa com Jesus. Jesus olha e fala, nossa, desperdiçando o sangue, nossa, mas eu amo. É igual o pai e a mãe. Olha o filho comendo tudo e fala, nossa, lá está indo gordinho, rico. Mas ele ama aquela pessoa. Ele não vai restringir aquela pessoa. Ele não restringe a gente daquilo que a gente tem que fazer. Pelo contrário, ele fica satisfeito. Ele fala, isso filho, você tem que fazer, acessa o meu sangue, acessa a minha vontade, o meu querer, acessa os meus dons. Nós precisamos acessar os dons. Nós não podemos mais ficar parados. Gente, eu tenho uma coisa muito importante para dizer para vocês, e eu ouvi isso desde criancinha. Jesus está voltando. Mas só que o problema é o seguinte, eu ficava olhando às vezes para o céu, eu sentava e ficava olhando para o céu e falava, nossa, será que ele vai voltar hoje? Quando eu era criança, eu ia lá naquelas orações, e as senhorinhas tudo pegando fogo, e elas falavam, Jesus está voltando, está perto, ele vai voltar nos ares. E depois eu ia embora naquela oração e ficava sentado lá fora na área, olhando para o céu. Eu era criança, eu devia ter uns 10, 12 anos, eu ficava olhando e falava, nossa, ele vai voltar, né? Ele vai voltar nos ares, de repente vai... E eu ficava imaginando se abrir, rasgar o céu e de repente ele descer com as miríades dos seus santos, dos seus anjos, para nos buscar. Eu ficava imaginando como que ia ser. Mas sabe o problema é o seguinte, quando eu cresci, amadureci, eu já não pensava mais como menino, eu já não agia mais como menino. Aí eu comecei a ver que antes de Jesus voltar, vai ter o quê? Tribulação, vai ter o quê? Perseguição, ou vai ter o quê? O anticristo, vai ter um monte de sinais, vai ter terremoto, maremoto, vai ter pandemias, vai ter doenças, vai ter morte, vai ter fome. Aí eu falei, uau, mas não é só a volta de Jesus, né? Para você se encontrar com Jesus, você vai ter que aguentar as pressões dessa vida e não desistir. Você está me entendendo? Vocês estão comigo? Nós estamos sim preparados para Jesus voltar, mas será que nós estamos preparados para essa guerra que está vindo aí, de ideologia? Falando assim, ó, não fala de Jesus não. Será que nós estamos preparados para isso? É isso que nós temos que entender. Mas para a gente estar posicionado, nós precisamos estar desprovidos de tudo aquilo que a gente sabe, acha que a gente tem, e se vestir daquilo que Deus quer. Porque só com a armadura de Deus é que a gente vai conseguir vencer. Não adianta eu colocar a armadura de Saul. Davi tentou colocar a armadura de Saul, não deu certo. Por que não deu certo a armadura de Saul? Porque se ele vencesse Golias, iam falar assim, ó, ainda bem que ele usou a armadura de Saul, protegeu ele das pancadas do gigante.
ele foi sem nada, só com uma fundazinha e 5 pedrinhas. Mas quem que era a armadura dele? Quem que era a proteção dele? Quem que era? Era Deus. Quem que vai ser a sua proteção, a sua armadura nesse tempo? Fala para mim. Não vai adiantar a gente pegar a armadura de Saul e falar: nossa, a armadura de Saul, nossa, ela é feita em aço, escovado, brilha igual o sol do meio-dia. Não vai adiantar. Não vai adiantar. É como o Charles falou hoje, eu estava lembrando de você lá em casa lá. A gente subiu a escada ali e falei: Charles, vamos amarrar? Ele falou: pastor, precisa não, vai dar certo a escada aqui lá por fora lá. E aí eu falei assim: não, nós vamos amarrar. Não, pastor, não adianta, é Deus na causa. Eu falei: tá bom, amém, vamos nessa fé, nós vamos nessa fé. Por quê? Porque ele falou assim: poxa, pastor, tem gente que morre com a escada amarrada, cai da escada. A escada está amarrada, não é condicionada da escada, mas você... Então, assim, não é que a gente vai ser imprudente, não é nada disso, mas às vezes a nossa fé vai ter que pular na frente. É diferente de você ser imprudente com a sua fé pular na frente, porque estão chegando dias em que a gente vai ter que acessar e a gente vai ter que entender isso. Mas, pastor, como é que a gente vai conseguir acessar e entender isso? Se dissolvendo, se retirando de você mesmo, porque muitas vezes quem está impedindo Deus de agir é você mesmo. Por muitas vezes quem impediu Deus de agir, quem atrapalhou Deus, fui eu mesmo. Eu fiquei sentado falando: será que é? Será que não é? Será que é? Será que não é? Será que é? Será que não é? Mas Deus já tinha falado que era. E eu falando: será que é? Deus, quando Ele fala, você tem certeza no coração. Você tem convicção na tua mente quando Deus fala. Mas sabe o que a nossa mente fala com a gente? Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo que eu estou ouvindo? Será que eu tenho que ouvir Deus e deixar de ouvir todos aqueles que estão à minha volta? O X da questão, meus amados, é que Deus vai falar com você, não vai falar com quem está do teu lado. Não adianta você pedir conselho para A, B, C, D. Quando Deus fala, Ele fala com você. Se Davi tivesse pedido conselho para os irmãos tinham falado: ah, você não vai ser nada. Pega aí, anota aí. Sansão estava com uma bela conselheira do lado, hein? Dalila. E ela só aqui, ó: ah, Sansão, vai, Sansão, fala comigo. E Sansão começou a o quê? Balançar e pegar conselhos com ela, até que ela descobriu o segredo dele. E aí, ó, navalha no cabelo. E cadê o homem mais forte que esse planeta já viu? Terminou cego, empurrando uma roda de arado. E aí, como é que faz? A gente tem que se desestruturar, a gente tem que se retirar de quem a gente pensa que a gente é, para poder o Espírito Santo habitar plenamente em nós. Nós vamos precisar do Espírito Santo mais do que tudo nesse tempo. Mais do que dinheiro, mais do que carro, do que casa, mais do que conhecimento, mais do que título, mais do que currículo, mais do que amizade. Nós vamos precisar do Espírito Santo. Nós vamos precisar de uma forma extremamente poderosa. Eu creio que Ele vai fazer isso nessa noite. Ele vai liberar sobre nós uma unção tão grande, porque a gente vai se desprover de nós, a gente vai se retirar de nós e vamos sim em frente. Não importa o que você tenha ouvido no passado, nós queremos garantir que você ouça a verdade no presente e futuro. Não há pecado que você cometa que não possa ser perdoado por nosso bondoso Deus. Nada. Não deixe que nada pare você, não deixe que nada faça você errar o alvo. Ele tem um alvo para a sua vida, Ele já determinou um alvo para você, para a sua família. Só que se você está sentado aqui, é porque Ele precisa falar com você, porque depende de muitas coisas de você. Eu ficava sentado no banco sozinho, e eu falava: o que eu estou fazendo sozinho aqui? Minha família não queria ir para a igreja, eles não queriam ir, mas eu queria ir. Eu
assim que acontece. E eu sentava sozinho, e eu falava: Deus, o que está acontecendo? Porque eu estou sozinho. Mas Deus tinha um projeto e um plano para acessar e fazer junto comigo. Ele precisa de você. Ele precisa de você, porque você precisa ser boca dele na terra. Não é porque Deus é dependente de você, mas é porque Ele precisa que você seja boca dele na terra. As bocas de Deus estão começando a se fechar na terra, mas a sua não vai fechar. A sua não vai fechar, porque disso depende a salvação de muitos aí fora. Disso depende a salvação da tua família. Disso depende muitas das coisas que vão acontecer agora no futuro. Então não há nada, não deixe nada pesar na sua mente, no seu coração. Mas eu cometi isso. Mas eu falhei hoje. Nossa, não era para mim se irritar. Nossa, não era para mim ficar nervoso, se irar, quebrar tudo. Não importa o que aconteceu. Nada vai separar você do amor de Deus. Nada vai separar você. Mas eu estou buscando, eu estou me sentindo digno. Não importa, não há nada que Deus não possa restituir, não há nada que Deus não possa transformar. Nada. A gente é que pede, a gente é que se coloca numa situação de que eu não posso fazer, eu não consigo. Você consegue. Porque você sabe que não é o teu poder, a gente não tem poder. Nós não temos poder. Só que a briga está acontecendo aí fora e está acontecendo feio. A guerra aí fora está acontecendo feio pela sua vida e pela sua alma. E depois, pastor disse, pela alma da sua esposa, pela alma do seu esposo, pela alma dos seus filhos, a guerra está feia aí fora. Por isso, nessa noite eu quero falar com vocês, para a gente poder alcançar essa destravar, sabe? Nós precisamos tirar essa trava. Esse destravar precisa acontecer no meio de nós, precisa acontecer dentro de você, dentro de mim. Aquele segredo profundo, obscuro que você cometeu é perdoável. Nós não vamos ficar travados, sentados, olhando as coisas acontecerem. A pessoa que você traiu é perdoável. Ou a pessoa que te traiu é perdoável. As palavras de ódio que você pronunciou é perdoável. Na hora da ira, da raiva, quem nunca? Na hora da ira, da raiva, quem nunca? Atire a primeira pedra. Você, na hora da raiva, da ira, quem nunca falou? Palavras. Talvez essas palavras estejam amarrando você, amarrando a pessoa que você ama. E aí? Cadê o resultado? São vidas. Cadê o resultado? Cadê os frutos? Nós precisamos dar frutos, porque os frutos não aparecem, porque às vezes nós estamos travados, e não é culpa sua, porque assim como o motor está travado e você leva no mecânico, o mecânico olha e fala: eu sei o que é. A mesma coisa Deus olha nessa noite e fala: eu sei o que é que está travando você. Eu sei o que é. E eu sei que Ele vai falar ao seu coração até o final dessa pregação. Ele vai falar o que está travando você, de você orar mais, de você voar mais alto, de você receber os dons do Espírito, de você receber o Espírito Santo com mais intensidade, do Espírito Santo realmente presidir a sua vida e não só mais visitar você, mas Ele ser presidente da sua vida. Essa aqui foi a grande diferença dos homens. A diferença dos homens de Deus para nós é que simplesmente o Espírito Santo é que presidia a vida deles, não só visitava. Hoje nós deixamos só o Espírito Santo visitar. Nós sentimos o arrepio, nós sentimos a presença dele e de repente ele se vai. Mas esses homens da Bíblia que a gente cita e lê hoje, eles deixaram de ser presidentes. Falaram: o Espírito Santo, vem cá, pode presidir a minha vida. Você é o presidente. O que você eleger, o que você falar, vai acontecer. Eu vou ouvir você, Espírito Santo, e não vou virar as costas. Eu não vou virar as costas. Eu vou simplesmente doar a minha boca para você, Espírito Santo, e você vai usar a minha boca. Foi essa a diferença desses homens da Bíblia.
eles tomaram uma posição, eles decidiram fazer algo que os outros homens não decidiram. Eles também tinham travas, eles também tinham limitações. Tanto que muitas vezes Jesus teve que olhar para os seus discípulos e falar: "Ô homens de pequena fé", e Jesus mandando eles fazerem: "Vai, faz, dá ordem, faz, vai lá, ora, o inferno vai se levantar." E eles: "Não, Jesus, calma aí, segue com você." Chegou o tempo da gente se destravar. Chegou o tempo da igreja de Deus se destravar. Não há mais tempo para a gente ficar olhando para o horizonte e falando: será que Jesus vai vir ou não vai vir? Não, tem muita coisa acontecendo antes de Jesus voltar. E nós precisamos tomar uma posição. Nós precisamos entender que a nossa casa precisa se tornar uma arca de Noé. Nós precisamos entender que nós precisamos construir a arca, porque o dilúvio virá. Jesus falou: e nos últimos dias serão como nos dias de Noé. Pastor, então você quer dizer que vai chover? Não, não é esse tipo de dilúvio, mas é um outro tipo de dilúvio que vai vir sobre nós. Uma chuva pesada, densa. E os homens aí fora que estão no poder, eles estão preparando. É um dilúvio diferente. E nós não podemos estar igual ao mundo, vivendo igual ao mundo, correndo tudo doido e caído igual ao mundo. Não, nós precisamos trabalhar, nós precisamos viver, mas nós precisamos entender que a arca precisa estar pronta na hora do dilúvio. Amém? Amém? Vocês estão comigo? Eu queria que nesse momento você fechasse seu olho. Pode fechar os olhos um momento, agora baixa a cabeça agora. Nós vamos ler um trechinho de uma oração, e no meio dessa oração você vai colocar o teu nome. Você vai colocar o teu nome. Então nós vamos repetir orando e você vai colocar o seu nome. Eu quero que todos vocês repitam junto comigo. Pai Celestial, com força, com fé. Pai Celestial, eu sei. Agora você fala o seu nome. Arcanjo, vai. Foi errado. Repete comigo. Foi errado. Mas por favor, me perdoe pelo meu pecado. Ajuda-me a dar as costas ao meu pecado e caminhar na liberdade que você me oferece. Pare um pouquinho. Pense nisso. Pensa nessa oração que você falou. Pai Celestial, eu sei, você falou o seu nome e foi errado. Eu fui errado. Mas por favor, me perdoa pelo meu pecado. Ajuda-me a dar as costas ao meu pecado, aos meus erros, às minhas falhas, e ajuda a caminhar em liberdade com o que você me oferece. É isso, é uma decisão. Você precisa decidir caminhar na liberdade que Ele está oferecendo. Ele está oferecendo uma liberdade. Há uma porta aberta que você não está acessando. Você precisa acessar essa porta em o nome de Jesus. Acesse essa porta. Deixe os pesos que estão na sua mente, no seu coração, para trás. Não tem como a gente caminhar no caminho de Jesus com pesos extras. Não tem como. Abra o olho, olha para mim. Não tem como a gente andar no caminho de Jesus com pesos extras, porque a gente vai estar fazendo Jesus mentiroso. Ele falou que Ele levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, os nossos pesos, a angústia. Ele levou tudo sobre Ele. Como é que você vai andar no caminho com um monte de peso? Você vai estar falando: Jesus, não adiantou nada a sua morte. Então é noite de a gente se liberar, liberte-se deste peso. Pastor, não é fácil fazer as coisas de Deus. Não torne as coisas de Deus pesadas. Não é, o peso não é fazer as coisas de Deus. O peso é o que está em nós.
é o que a gente carrega. É por isso que nós temos que se libertar, porque o Espírito Santo, ele é leve. O peso dele que vem faz a gente ficar leve. Como é que pode o peso de algo vir e nos tornar leve? O peso do Espírito Santo. Vocês estão comigo? Amém? Amém? Então esse peso que a gente tem que carregar, porque o Espírito Santo vai deixar a gente leve. Sabe por que nós estamos pesados? Porque nós estamos levando carga que não é de Deus. Porque Ele falou: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Viu por que está cansado? Viu por que o negócio está pesado? Viu por que o negócio todo dia é um fardo? É porque você está carregando um peso essa que não é teu. Você está carregando o peso que Jesus não quer que você carregue. Você está carregando algo que Deus não quer que você carregue. É por isso que a gente não consegue fazer muitas tarefas, principalmente para Deus. Mas nessa noite nós vamos sair daqui leves. Nós vamos sair daqui destravados. Nós vamos sair daqui falando: Deus, eu entendi que a guerra é pela minha vida, é pela minha alma. Eu vinha com a minha esposa conversando, e sabe o que acontece muitas vezes com nós? Nós estamos com a síndrome da mulher traída. O que acontece com muitos de nós é que nós estamos com a síndrome da mulher traída. O caboclinho vai lá, o homem vai lá, trai ela com uma, com duas, com três, monta a família em outro lugar, você não sabe, a mulher descobre, quando vê, está tudo virado no girar, ela é a última a saber, e quem que acaba sofrendo? Ela. E o bonitão sai sorrindo, falando: não, é que você não me entendeu, é que você não me deu amor, é que você não fez aquilo que eu queria, então eu fui procurar lá fora. Nós estamos vivendo momentos que são assim. Aí você que fez tudo certo, ficou dentro de casa, lavou, passou, encerou a casa, fez tudo, esperava por comidinha quente, aí você fica sofrendo, porque você falou: não foi suficiente o que eu fiz? Por que ele me traiu? E aí você fica com a dor o resto da vida, e você fazendo certo. Nós não podemos ser assim, nós não devemos ser assim, e não vamos ser assim. Essa síndrome não vai nos pegar, porque nós vamos fazer o que temos que fazer, e nós vamos se alegrar, porque nós vamos saber que nós estamos fazendo aquilo que é certo, aquilo que agrada a Deus. O mundo está vivendo lá feliz, retumbante, todo mundo lá na gandaia, bebendo, fumando, tal, se entregando um ao outro, tal, e feliz, e nós indo para a igreja assim, meu Deus do céu, vai ser uma palavra, não sei, esse chicote, meu Deus do céu, não sei mais o que fazer. Nós não podemos ser assim. Nós temos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como é que o mundo está fazendo errado e vive numa alegria só? Está errado, nós estamos entendendo errado. Nós estamos fazendo a coisa certa, nós estamos no caminho certo, mas só que nós estamos olhando para a grama do outro, falando: nossa, olha só lá o fulano, está fazendo um negócio errado, mas está prosperando. Não, o outro lá está fazendo um negócio errado, mas está com o iPhone 16. Pois é, mas nós estamos aqui com o Motorola, hora pega, hora não pega, mas nós estamos no caminho certo, nós estamos fazendo a coisa certa. E nós temos que se alegrar, porque o nosso fim vai ser diferente do fim deles. É isso que a gente tem que ter em mente. Pastor, mas fulano não está vindo para a igreja, ciclano não está indo, isso está acontecendo. Não importa, o importa é que você está aqui. Você precisa entender isso. Deus quer salvar você. Deus quer mudar a história da sua vida. Mas aí não, isso é muito chato. Porque daí vai falar, e aí eu vou ter que mudar, aí vai mexendo, eu não quero e tal. Mas se Deus quer mexer em algo que você não quer mexer, é porque Ele quer melhorar algo. Quando que Deus mexeu em algo e ficou pior? Me diga. Não, fala para mim, quando que Deus mexeu em algo e ficou pior? Vai, cita para mim. Cita. Não, Deus foi lá, mexeu e ficou pior.
fica pior se tiver pecado, só fica pior se tiver brecha. Mas não é porque Deus enviou aquilo ou fez aquilo, não. Quando Deus entra num negócio, quando Ele entra em uma guerra, é para vencer. Quando Ele fala que Ele vai estar com você, é para cuidar de você, não é para destruir você. Quando Deus fala, olha, eu estou com você, e por que a gente vive essa vida tão cansada, tão monótona? Eu não estou entendendo qual evangelho nós estamos crendo, eu não estou entendendo qual Deus nós estamos crendo. Era para a gente estar fazendo uma festa, sair daqui e falar, uau, consegui, mais um dia. As pessoas, elas pagam horrores de dinheiro hoje em dia. O pastor Sérgio sabe disso. Para ter aula de coach, é ou não é, pastor? Para ir lá ouvir o cara falar sobre coach, como ficar milionário, como ganhar dinheiro, como você prosperar. As pessoas pagam horrores de dinheiro. E aí você vem para a igreja, você não paga nada e Deus quer prosperar você, e aí você fica frustrado falando, eu não estou entendendo. Não sei. Gente, o processo não é do dia para a noite. Não adianta você querer passe de mágica. Não existe que é mágica, vai no circo. Perdão, o peso da palavra. Mas se você quer mágica, tem que ir no circo. No circo mágico vai fazer, ó, vamos transformar agora. Não adianta. No reino de Deus é um processo. Ao mesmo tempo que Ele precisa mexer com a Sandra, Ele precisa mexer com a irmã Coraci. Ao mesmo tempo que Ele precisa mexer com a irmã Coraci, Ele precisa mexer com o irmão Sérgio. Então todos vão sentir o movimento da mão de Deus. Ele não vai mexer só na sua vida. Deus não mexe só em uma pessoa. Ele mexe em toda uma circunstância, em toda uma situação. É por isso que demora. Não, mas Deus vai mexer com a minha vida. É óbvio que Ele vai mexer com a sua vida. Só que a minha vida vai refletir na vida de vocês. Quanto mais Ele mexer na minha vida, vai refletir na vida de vocês. E vocês vão sentir o poder de Deus. E vocês vão sentir a unção de Deus. E vocês vão começar a falar, pastor, não está fácil, mas eu estou vendo a mão de Deus. Não está fácil, mas eu estou vendo que Deus está mudando. Para Davi sair lá do que ele era, para ele se tornar rei, foi quase 17 anos. Você está entendendo como que é as coisas? Para Jesus exercer o ministério dele, foi 30 anos se preparando. Para em 3 anos ele fazer o que tinha que fazer. Não é da noite para o dia. Nunca vai ser. Nunca vai ser da noite para o dia. É por isso que a gente não pode desistir. É por isso que a gente não pode parar. Para preparar Moisés por 40 anos. Depois foi mais 40 no deserto. Nossa, é chão, hein? Para ele enxergar o que ele tinha que fazer, que era a arca, levou 120 anos. Para ele olhar e falar, uau, eu obedeci a Deus. Eu coloquei o último prego e eu obedeci a Deus. Aí Deus falou, agora você vai ver o que eu vou fazer. Mas levou 120 anos para ele obedecer totalmente a Deus. Quem é esse? Não é. Mas a gente quer o quê? Não, Deus, eu vou ajoelhar aqui, Deus, e você, semana que vem, tem que estar na minha porta. Semana que vem, na minha porta. Semana que vem, tem que estar na minha porta. Semana que vem, Deus tem que estar. Mas não é Deus que não vai fazer, é a gente que está travado. Mas só que, quanto maior é o propósito que Deus tem na tua vida, é o quanto Ele precisa mover e mexer com você. O qual for o propósito tão grande na sua vida, Ele precisa mexer com você e com a sua família. Porque os filhos de Noé tiveram que ajudar ele na construção da arca, mesmo não querendo. Cã era um problema, porque ele não queria ajudar o pai. Você acha que só as pessoas lá fora têm problema com os filhos? Não. E depois de tudo feito ainda, Noé teve que amaldiçoar Cã, porque Cã expôs a vergonha do pai. Depois ele vê tudo o que aconteceu, ajudar o pai, ele expôs a vergonha, o pai teve que amaldiçoar ele. Então você vê que a gente tem um propósito, é o tanto de vida que a gente vai ter que se doar para conquistar a promessa de Deus. Amém? Vocês estão comigo?
Já está terminando. Não podemos nos esquecer que o nosso inimigo espiritual vem até nós com setas. São simplesmente dúvidas. Ele sussurra: será que Deus realmente te perdoou? Será que realmente Deus está com você? Será que realmente você é amado por Deus? Depois de um monte de milagres na nossa vida, Satanás ainda vem e fala: será que realmente Deus está com você? Quantos de nós não pensamos, quando a gente olha para a nossa vida, muitas vezes, não estando da forma como a gente quer, e a gente fala: será que Deus realmente está comigo? Será que Deus realmente está na minha família? Noé também passou por isso. Será que eu estou construindo essa arca? Será que vai chover mesmo para tudo isso? Será que realmente vai ter chuva para tudo isso? E com essa pergunta, as dúvidas e preocupações enchem a sua mente, porque a última coisa que ele quer é que você se sinta perdoado e livre. Mas você é perdoado e livre. Você é perdoado e livre. Você é perdoado e livre. Você vai sair daqui destravado hoje, entendendo o propósito de Deus para a sua vida, e não mais vai ficar: Deus, o que você quer de mim? Deus já te perdoou por todos os seus pecados passados, Ele te perdoará por todos os seus pecados futuros. Ele já deixou uma válvula de escape, Ele já deixou engatilhado a cruz. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, você tem um advogado. Ele já deixou, tanto para agora quanto para o futuro. Só que o problema é o quê? A gente limitando. Será? Salmos 103, 12. Olha só aqui, Salmos 103, 12. Abra comigo rapidamente. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Você está se sentindo pecador? Você está se sentindo falho? Você está se sentindo em déficit com Deus? Ele está falando: ó Deus, eu não estou orando o suficiente, não estou jejuando o suficiente, não estou lendo a palavra o suficiente. Você está aí, mas olha o que ele fala em Salmo 103, 12: como o Oriente está longe do Ocidente, como essas terras estão longe uma da outra, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Não fique pensando e pesando na balança os seus erros. Comece a acessar o sangue de Cristo. Comece a acessar o corpo de Cristo. Comece a acessar a palavra de Cristo. Comece a entender. Não deixe as coisas de Deus pesadas. Satanás está querendo te enganar. Nossa, não sirvo para isso. Nossa, não, mas eu fiz tanta coisa. Nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo e aquilo outro. Não faça isso. Não faça isso. Eu quero agora que você baixe a cabeça mais uma vez e você pense nisso. Eu vou fazer uma pergunta e quero que vocês prestem atenção nessa pergunta e respondam aí dentro de vocês. Você tem a tendência de se torturar por seus pecados passados? O que te impede de aceitar o perdão de Deus? O que está te impedindo de acessar as coisas de Deus? O que está te impedindo? Você tem a tendência de se torturar pelos seus pecados passados? Para e pensa. Você não está conseguindo se perdoar? Você não consegue esquecer o pecado que você fez no passado? Isso fica martelando na tua mente, tão de perto te odeia? Pare e pense, responda para você. Eu quero fazer com vocês agora, pode levantar a cabeça. Eu quero fazer com vocês agora um ato profético. É rápido, é simples. Meu amor, pega o papelzinho. Eu quero que nesse momento você escreva no papel. A pastora vai estar passando por papel, tem pouquinha caneta, mas escreve rápido e precisar do outro do lado, você escreve no papel o que está te impedindo. Escreve nesse papel o que está te impedindo de fazer as coisas de Deus, ou o que está te impedindo, qual o pecado que você não consegue se perdoar ou perdoar a outra pessoa. Escreve agora no papel. Escreve, por favor. Eu já fiz isso muitas vezes e
Porque parece que tem algo, sabe, espetacular, extraordinário na escrita. Escreve, o que está te impedindo? Pastor, eu não consigo me perdoar. Eu não consigo me perdoar porque aconteceu assim, 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 assim. Escreve aí, ó, eu não consigo liberar perdão porque eu xinguei a minha mãe e aconteceu isso. Escreve aí, com poucas palavras. Ou então, pastor, eu não estou conseguindo servir porque, pastor, a minha vida financeira é uma bagunça e eu tenho que trabalhar mais do que sovaco de aleijado no fim de feira. Eu tinha a mesma reação. Pastor, o trabalho me consome. Pastor, eu não estou conseguindo. Por quê? Porque, pastor, eu tenho um ódio mortal da minha vizinha. Pastor, eu não consigo. Por quê? Porque eu não consigo perdoar o meu marido. Ele falou palavras para mim. Eu não consigo perdoar a minha esposa porque ela falou coisas, amaldiçoou a minha vida, saiu espalhando um monte de coisas por aí. Eu não sei o que te impede, mas começa a escrever ali. Traz esse texto aí para frente aqui. Começa a pensar aí. Pode colocar 1, 2, 3. Teve uma vez que eu escrevi 10 coisas. Meu Deus, nem eu sabia. Mas começou a vir 10 coisas que estavam me travando. Entre uma delas tinha o perdão a uma pessoa. E outras coisas. A preguiça de ler a palavra de Deus me impedia de crescer. Eu queria ler a palavra, mas muitas vezes eu me pegava e desfocava. Eu ficava com preguiça de ler. Eu não tinha foco em ler a palavra de Deus. Isso me fazia eu crescer no meu ministério. E eu precisava crescer ainda mais. Fala, ninguém vai ver isso, a não ser Deus e você. Ninguém vai ver isso. Mas hoje é a noite de você se destravar, é a noite de você se libertar. Escreva, pastor, sabe, tantos sonhos, tantos projetos, mas meu pai liberou palavras sobre mim, minha mãe liberou palavras sobre mim que me travam até hoje. Então coloque aí, eu preciso liberar a minha mãe, eu preciso liberar o meu pai, eu preciso liberar a minha esposa. Coloque aí, comece a pensar e analisar o que você precisa nessa noite colocar no papel, ler e entender. Você vai sair daqui livre de perto. Ele passou de canto. E ele chegou canto da coxa. E ele chegou canto. Pode escrever. Aleluia. 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 Eu falo, sentado seja o santo nome de Jesus. Ele passou.
Eu quero que você pegue seu papel e fique de pé. Comece a se preparar, comece a entender o que Deus quer fazer nessa noite. Comece a entender o que Deus quer fazer nessa noite. Comece a fechar os olhos e pensar naquilo que você escreveu. Dobre o papel, segure na mão bem forte. Nós vamos fazer um ato profético nessa noite. Segura bem forte na sua mão, levanta. É assim que você vai começar a lutar suas guerras daqui em diante. É assim, você vai começar a vencer as guerras dentro de você, a guerra na tua casa, a guerra, sabe, no teu trabalho, a guerra na igreja, muitas vezes, que você enfrenta para vir para este lugar, para estar neste lugar. É um lugar de bênção. Por que você tem tanta guerra para vir para cá? Porque o inferno sabe que Deus vai liberar sobre a sua vida algo extraordinário. É por isso que nós temos uma guerra. Eu peço que agora, um por um, comece a vir e comece a rasgar e jogar dentro desse latão que a gente começa um por um vir e falar: eu não quero mais isso na minha vida. Pastor e canta. Começa agora, Deus, a quebrar agora. Em nome de Jesus agora, Deus, tudo aquilo que os teus filhos estão jogando fora, em nome de Jesus, começa a jogar fora também. Começa a anular no céu agora. Começa a anular no céu todo aquilo que estava travando. Tudo aquilo que estava travando teus filhos, em nome de Jesus. Volte para o seu lugar e continue orando. Em nome de Jesus agora. Libera os teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Não vai mais ficar nada travando os teus filhos. Nada. O Senhor vai liberar os dons que os teus filhos têm. O dom de cura, o dom da palavra de sabedoria, o dom da fé, o dom de discernimento de espírito. O Senhor vai começar a trazer os frutos do Espírito: mansidão, domínio próprio, a bondade, a benignidade, Senhor. O Senhor vai começar a encher o amor. Em nome de Jesus, o Senhor vai começar a encher os teus filhos, Deus, daquilo que o céu tem para eles. Em nome de Jesus, Deus, as obras da carne não vão mais prevalecer. As obras da carne não vão mais ficar prendendo os seus filhos. Em nome de Jesus, toda palavra contrária, em nome de Jesus, que foi liberada sobre os seus filhos, que eles sintam agora a leveza do Espírito Santo agora sobre eles. Eu declaro a leveza do Espírito Santo. Em nome de Jesus agora, Deus, aqueles que não estavam dormindo, Deus, vão dormir em paz essa noite. Aqueles que não estavam conseguindo vir para a sua casa, vão começar a vir para a sua casa com uma leveza e uma alegria, falando: nós vamos à casa do Senhor, nós vamos cultuar e agradecer o nome do Senhor, e nós vamos sair de lá cheios, porque aqui é a casa de Deus. Aqui é a casa de Deus. Aqui é onde a gente cresce. Aqui é onde a gente é liberto. Aqui é onde a gente é curado. Aqui é onde a gente é restaurado. Aqui é onde acontecem milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Aqui é onde o Pentecostes pode acontecer. A gente tem que buscar no secreto, sim, mas quando a gente chegar aqui, acontece algo extraordinário. O poder de Deus se derrama de uma forma tão extraordinária. As pessoas são cheias, milagres, curas acontecem. Eu creio, Deus, que o Senhor vai fazer algo extraordinário, Deus, ainda nesse final de semana, Deus, até o domingo de Páscoa, até o dia da sua ressurreição. O Senhor vai ressuscitar sonhos. É a semana da ressurreição, é a semana da morte de Cristo, mas também tem a ressurreição. É a semana onde Ele vai se mostrar. Ele vai aparecer a você e Ele vai falar: continua fazendo. Quando Ele ressuscitou, Ele apareceu aos seus discípulos e falou para eles: continua
Ele vai te visitar, Ele vai falar: eu estou vivo, eu ainda estou vivo, e eu sou vivo e eficaz na vida daqueles que me buscam, daqueles que acreditam nisso, aqueles que acreditam em Ti, Jesus. O Senhor é vivo e eficaz. E eu creio que essa semana não é em vão. O Senhor vai fazer grandes coisas. Comece a se preparar. Comece a se preparar. Estão vindo os dias aí que o Senhor vai se mostrar forte e poderoso. Eu creio. Eu creio. E por isso eu declaro sobre a vida de vocês: recebam a ressurreição dos sonhos, projetos da vida de Deus sobre vocês, em nome de Jesus, sobre vocês e sobre a casa de vocês. Não vale praga e nem encantamento. E vocês vão declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué falou isso depois de atravessar o Rio Jordão e conquistar a grande Canaã, a terra prometida que tanto eles sonharam e andaram pelo deserto. Ele conquistou. E aí, quando ele conquistou a terra, ele olhou para todo mundo e ele deixou essa frase que todo mundo começou a falar e colocar nas suas portas. Josué olhou para a multidão e falou: nós conquistamos. Ele falou: e eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque o Senhor deu a terra prometida para eles. O Senhor fez eles herdarem a terra prometida. Ele falou: eu e a minha casa vamos servir. Homem corajoso, valente. Ele falou: eu e a minha esposa, meus filhos, vamos tudo servir ao Senhor. E é assim que Deus vai levantar homens e mulheres nesse tempo, vão olhar para eu e a minha casa, vamos servir ao Senhor, porque Ele vai dar grandes coisas e nós vamos herdar grandes coisas. Recebe aí, pega e leva no coração. Amém? Então que Deus abençoe vocês nessa noite. Feche os olhos mais uma vez, em nome de Jesus, e estenda a mão em posição de receber agora. Todos com os olhos fechados, bem fixos agora, para que a gente possa receber em mão de posição de receber agora. Nós vamos declarar juntos agora, juntos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz todos os dias da sua vida. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe por um final de semana de Páscoa extraordinário, você e a sua família, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.